seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Astrologicamente. Eu sou a Flávia, astróloga, e semanalmente eu estou aqui com vídeos com as previsões dos astros, né, para a semana, como é que a movimentação lá no céu influencia a nossa vida aqui na Terra. Mas antes de falarmos das previsões, vamos a alguns recadinhos importantes, tá bom? A primeira coisa é, tudo que eu trago aqui é uma visão geral da astrologia, né? Um olhar sobre um mapa geral da astrologia. E pode ser que não ressoe com você, não faça sentido com o seu momento de vida atual. E está tudo bem, está tudo certo, tá bem? Guarde aquilo que fizer sentido para você e descarte aquilo que não fizer sentido algum. Não gaste as suas energias com coisas que não vão te levar adiante. Não se prenda, não se desgaste com coisas que não vão te levar a lugar algum. E isso vale tanto aqui para os meus vídeos no canal, como para a sua vida em geral, certo? Dito isso, vamos olhar o que o céu tem a nos trazer, né, a nos dizer. As previsões dessa semana vão do dia 22 até o dia 28/7. Nós começamos a semana com uma lua cheia no dia 21/7, uma lua cheia em Capricórnio. É a segunda lua cheia no signo de Capricórnio que acontece esse ano. Nós tivemos a primeira no dia 21 de junho e a segunda no dia 21 de julho. E isso é um fato raro de acontecer. A mesma fase da lua no mesmo signo, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E nós temos também no dia 22/7 o Sol ingressando no signo de Leão às 4h44 da manhã. Nós vamos entender também como é que esse ingresso do Sol no signo de Leão vai aí afetar a nossa vida, influenciar a nossa vida pelos próximos 30 dias, porque nós temos Sol em Leão até o dia 22 de agosto. Começando então com a lua cheia, né? A lua cheia que aconteceu pela segunda vez no signo de Capricórnio. Uma lua cheia, nós temos Sol e Lua em lados opostos, então a segunda lua cheia no eixo Câncer-Capricórnio, porque nós temos o Sol em Câncer e a Lua em Capricórnio, e aí se deu a lua cheia. Então, tudo que é relacionado aos assuntos cancerianos e aos assuntos capricornianos é muito mexido, intensamente mexido, em uma lua cheia. E assim que essa lua ingressou na fase cheia, né, no signo de Capricórnio, ela fez uma conjunção com Plutão. Plutão, que é o arquétipo das transmutações, das transformações, né? É o grande símbolo das mortes e renascimento em vida. Plutão causa grandes transformações na nossa vida. E a Lua, que é o grande arquétipo do feminino, da mãe, da família, da ancestralidade, das memórias do passado. Então, o ingresso da Lua na fase cheia, já fazendo uma conjunção com Plutão, traz o quê? Mexe aonde? Nessas áreas, né? Para que a gente olhe onde é que estão as dores, onde é que precisa ser curado. Plutão também é cura. Então, o que nós precisamos curar com relação às memórias do passado, com relação ao feminino, com relação à nossa mãe, né? Então, vem muito forte. Os assuntos familiares são intensamente mexidos durante essa lua cheia para que sejam solucionados e para que sejam curados. É uma lua cheia de muita cura, tá bem? Dito isso, a lua cheia também traz questões com relação à profissão, porque Capricórnio é o ponto mais alto do nosso mapa, é o signo que rege a casa 10, a casa do reconhecimento profissional, a casa do status profissional. Então, pode ser que durante essa conjunção, né, as energias liberadas durante a conjunção Lua e Plutão tragam para a sua vida um grande reconhecimento profissional, uma grande mudança profissional, né, uma promoção, quem sabe. E isso, né, essa grande mudança profissional vem acompanhada, vem carregada, óbvio, de ganhos financeiros também, porque Capricórnio também é um signo que, à sua maneira, trata dos ganhos financeiros. Então, observem, né? Se observem, observem o profissional, observem a vida familiar de vocês durante toda essa semana, que vai aí do dia 21 até o dia 28/7, que nós estaremos sobre as influências, né, dessa energia de uma lua cheia no signo de Capricórnio.
No dia 22/7, às 4h44 da manhã, para quem gosta aí das horas iguais, o Sol deixa o signo de Câncer e ingressa no signo de Leão. Leão, que é regido pelo Sol. Então, o Sol, durante os próximos 30 dias, até o dia 22 de agosto, ele está em casa, ele está muito confortável. E tudo que é relativo ao Sol está muito potencializado. Tudo que é relativo ao signo de Leão é muito potencializado também. Leão, que é um signo que fala de nobreza, que fala de orgulho, orgulho bem usado e orgulho mal usado, que fala da criatividade, das nossas criações, né, de colocar as nossas crias, as nossas criações no mundo. E as nossas crias podem ser os filhos, por que não? Então, para quem aí tem filhos, é um período de muito contato, de muita energia com relação aos filhos. E olha só que interessante, coincide com o período de férias na escola, né, em que os pais têm que dar mais atenção aos filhos, porque eles estão em casa, coincide com o mês de férias, e Leão também está ligado aos momentos de lazer, a nós tirarmos momentos, períodos de lazer, porque é o Sol em Leão. O Sol faz o quê? O que o Sol traz para a nossa vida? Traz vitalidade, traz felicidade, traz a energia vital. Então, encaixar na nossa vida, encaixar nessa rotina tão doida que todo mundo tem, momentos de prazer, momentos para recarregar as energias, para recarregar a nossa energia vital, de preferência em contato com a natureza, mas se não for possível o contato com a natureza, busque aquilo que é possível, né? Para você fazer, para recarregar. O que te preenche o coração fazer? Sabe aquilo que você faz? Que você fala, gente, se eu pudesse, eu faria isso aqui o resto da minha vida. E eu não estou falando de trabalho, tá? Eu não estou falando de trabalho. Estou falando de coisas que são prazerosas para você fazer. Então, durante esse período aí de Sol em Leão, que vai até o dia 22 de agosto, coloque essas atividades mais na sua vida, se permita mais viver esses momentos de alegria e momentos de prazer, né? Que Leão também está muito relacionado ao, ao prazer. É um momento de muita criatividade, então, para quem trabalha com criatividade, para quem precisa criar, né, soluções, criar produtos, ter ideias, colocar as suas ideias em prática, tirar as ideias do papel, né? Porque Aquário inventa a moda, Aquário é o grande inventor e é o signo oposto do signo de Leão, então Aquário inventa a moda, mas quem lança a moda, quem mostra, né, a moda para o mundo, quem coloca as coisas bonitas para o mundo é o signo de Leão. Então aproveita essa temporada para olhar essas questões, para dar atenção para isso, para o lazer, para o prazer, para o calor, para a alegria de viver, certo? Como todo signo tem a sua sombra, mas antes da sombra, uma coisa importante: Leão é signo de fogo. E o fogo de Leão é o fogo fixo. Então, Leão gosta de ter o quê? As atenções todas para ele. Fogo. Olha para uma salamandra. A salamandra não prende a tua atenção, você não fica com o olhar fixo nela. Então, Leão é a salamandra, pode ser representado pela salamandra. O fogo fixo que chama muito a atenção por si só, ele não precisa de grandes movimentos, ele não precisa de grandes esforços para ter as atenções, para ter os olhares voltados para si. Então, é um período que vocês podem tirar muito proveito, né? Desse brilho pessoal que é ativado em nós naturalmente por conta da passagem do Sol pelo signo de Leão. As sombras do signo de Leão. Onde é que estão as sombras no signo de Leão? Estão nessa necessidade muito grande de aprovação do externo. Então, o reconhecimento, a valorização só é sentida quando existe alguém batendo palmas para ele, elogiando ele, validando ele. Então, essa é a sombra, porque a pessoa não consegue, você não é capaz de reconhecer o próprio valor, está o tempo todo esperando que alguém reconheça, que alguém elogie, que alguém bata palmas. Então, a sombra do signo de, uma das sombras do signo de Leão está aí, né, nessa necessidade de reconhecimento, em se sentir de repente o centro do universo, o centro das atenções e não permitir, não ser gentil, porque a gentileza também é uma coisa do signo de Leão, em dividir a luz,
em dividir o reconhecimento, em dividir os aplausos com aqueles que te auxiliam. Então, de repente, na profissão, é a pessoa que quer todo o reconhecimento para ela e não reconhece que teve aqueles que o ajudaram, sei lá, por exemplo, a desenvolver um projeto, a crescer uma empresa, enfim, tem essa necessidade dos olhares e acaba se tornando o quê? Egocêntrico. É tudo para ele, é tudo voltado para ele. Uma outra coisa que aparece na sombra do signo de Leão é o problema com a autoestima, com a autoconfiança, porque falta fogo, falta esse fogo leonino. Então, a pessoa não consegue reconhecer o seu valor, não consegue reconhecer a própria luz e a autoestima e a autoconfiança vai lá para baixo. Fica apagadinha, apagadinha. E junto com isso vem o quê? Vem timidez, né? As pessoas acham que, leonino é expansivo, super dado. Não, não, tem muito leonino que é tímido. Porque falta autoestima, falta autoconfiança e acaba indo para timidez. Ele quer se esconder, ele não quer se mostrar, ele não se sente capaz, ele próprio não se valoriza, vai lá e se esconde, certo? Então, durante todo aí esse período do Sol em Leão, essas características podem aparecer muito fortes. E o que aconteceu? Assim que o Sol ingressou em Leão, ele fez uma oposição a Plutão. Plutão aparecendo de novo, né? Plutão está aparecendo bastante no movimento dos astros. Então, Sol oposto a Plutão, que traz muito essa questão do eu e os outros. Porque o leão é isso que eu acabei de falar. Eu. É o ser egoísta quando necessário, saber ser egoísta. E Plutão está lá em Aquário retrógrado, os outros. Então, esse caminho de guerra, né, Sol e Plutão, é para que a gente encontre o caminho do meio em que momentos eu devo atender os meus desejos, atender as minhas vontades, ser quem eu sou, independente do que os outros irão pensar. Esse cabinho de guerra Sol-Plutão é em que momentos eu devo falar não para os outros e sim para mim. E também em que momentos eu posso dizer um não para mim, para as minhas vontades, e aí entra a questão de disciplina e comprometimento, para auxiliar aqueles que estão precisando de auxílio. Então, esse Sol, Plutão vem muito para isso. E também, né, para que a gente olhe o que precisa ser curado. Plutão é um planeta de cura, de renascimento. Então, o que eu preciso, né, o que você precisa curar em você para que esse brilho leonino, né, a sua essência, o seu sol pessoal, para que ele brilhe. Então, o que tem aí, né? Vamos pensar na casquinha da cebola. Casquinhas de cebola você precisa começar a tirar para que a sua essência, para que a sua luz venha. Tem aí no seu casquinha de cebola traumas, memórias do passado, dores, crenças, enfim, o que tem. Então, essa oposição, o Sol, né, ingressando em Leão, fazendo essa oposição a Plutão, é isso. Que casquinhas eu preciso tirar, começar a tirar gentilmente, né? Com muita gentileza, com muita generosidade, que também é assunto de Leão. O quanto eu preciso ser generoso, generosa comigo mesmo, para começar a olhar para essas casquinhas, para começar a curar essas feridas e permitir que o meu brilho venha à tona. No dia 25/7, Mercúrio, né, o planetinha mais pop aí da astrologia, troca de signo, então ele ingressa no signo de Virgem, e é onde ele fica muito bem também, muito confortável, porque Mercúrio rege o signo de Virgem, né? Então, Mercúrio que diz respeito à comunicação, à mente, aos deslocamentos. No signo de Virgem, o que ele vai ativar em nós? O critério, a lógica, a razão, o pensar, o analisar, o ser criterioso com tudo aquilo que nós falamos, ouvimos, pensamos, tudo passa muito por esse filtro. É um excelente momento para quem quer estudar, aprender algo novo, porque Mercúrio em Virgem vai ativar em nós o foco. Virgem é signo de terra, extremamente focado, extremamente organizado. Se você estava buscando assim, um momento para começar a criar rotinas na sua vida a partir do ingresso de Mercúrio no signo de Virgem, isso vai ficar muito, muito fácil,
porque ele ativa em nós essa capacidade de organização, criar rotinas. Então aproveitem do dia 25/7 até o dia 14/8, Mercúrio no signo de Virgem. Mais para frente eu volto aqui para falar de Mercúrio, mas por enquanto é isso. Aproveitem o ingresso dele no signo de Virgem. No dia 26/7 até o dia 29/12, nós temos Quirón em Áries entrando em movimento retrógrado. Quem é Quirón? Né? Quirón é uma das partes que eu mais gosto de olhar nos mapas, porque Quirón é o curador ferido, né? Aquele que usa das próprias feridas para auxiliar o próximo a se curar. Mas antes disso, ele precisa se curar. As feridas de Quirón, elas estão muito ligadas a acontecimentos, a fatos da infância, né? E que de alguma maneira criaram em nós uma ferida emocional e que sempre que acontecem situações parecidas com o que aconteceu lá na infância, elas gatilham essa ferida e a gente tende a paralisar. E um Quirón em Áries está muito ligado às feridas que interferem no nosso processo de sermos independentes, né? Porque Áries é o primeiro, Áries é o início. Então, que feridas eu tenho e que me bloqueiam, que me impedem de ser independente, de tomar a liderança da minha vida. Então, esse período de Quirón retrógrado em Áries, ele vem para que a gente realmente olhe para isso, tá bom? E o que que acontece, né? O planeta retrógrado, ele traz para nossa vida situações, acontecem na nossa vida, situações desafiadoras, tá? Acontecem na nossa vida para que a gente realmente olhe o que é que tem ali. Então, o que que é que essa situação desafiadora, muitas vezes, né, sofrimento, por que que isso está vindo para minha vida? O que que eu preciso olhar? Por que que isso está acontecendo nesse momento? O que eu preciso olhar? O que que esse movimento do planeta que está trazendo essa situação desafiadora para minha vida quer me mostrar? Então, esse período de Quirón retrógrado em Áries é para que a gente olhe isso. O que nos impede de sermos independentes? O que nos impede de sermos líderes, tomarmos a rédea da nossa própria vida, né? O que que nos impede de agir? Áries é o primeiro, é a ação, o impulso. O que que nos falta impulso de ação? Qual é o medo? Está relacionado a medos, né? Que medo eu tenho? Qual é o medo? Onde é que eu acho que tem um perigo que me impede de avançar? Então, nesse período de Quirón em Áries, retrógrado, olhem para essas situações que vêm para mostrar para vocês os assuntos relativos a Áries, as feridas relativas ao signo de Áries. E aí, do dia 27/7 até o dia 4/9, nós temos um sextil muito interessante. E adivinha quem aparece na conversa de novo? Plutão. Plutão está muito intenso, muito intenso. Nós temos Netuno, que está retrógrado no signo de Peixes, fazendo um sextil com Plutão, que está retrógrado no signo de Aquário. Tá bom? Flávia, traduz isso pra mim, o que isso significa na minha vida. Isso significa que um sextil é um aspecto favorável, tá bom? Porém, apesar de favorável, não quer dizer que ele não traga desafios. Então, Netuno, em Peixes, que é o signo que ele rege, em sextil com Plutão em Aquário, pode trazer o quê? Uma intensificação nos assuntos relativos à fé, à religiosidade, à espiritualidade, grandes transformações, grandes mudanças relativas a esses assuntos, porque é Plutão. E Plutão traz com ele ali um quê de destruição para que algo novo seja reconstruído. Então, esse olhar, né, essas grandes transformações, transformações intensas com relação à fé, espiritualidade e religiosidade. É também um período muito favorável, muito propício para quê? Para que a gente investigue as questões relativas ao nosso inconsciente mais profundo. Porque é o inconsciente e ainda assim ele governa a nossa vida. As coisas que estão inconscientes, elas governam a nossa vida. E muitas vezes a gente chama ela de destino, né? Tem uma frase de Jung com relação a isso. Então não é o destino, é o inconsciente governando a tua vida. Então esse período de Netuno sextil com Plutão
é excelente para que você faça, busque auxílio, busque curas para essas questões que estão inconscientes e estão governando a sua vida. Aquilo que acontece, você não sabe por que que acontece. Da Você acha que resolveu, daí a pouco a história se repete. Então, olhem para essas questões, elas estão inconscientes e elas precisam ser acessadas, curadas, para que esses padrões repetitivos que trazem sofrimento, que causam dores, não se repitam. Você é obrigado a olhar? Não, não é. Mas as situações vão continuar se repetindo, tá? Então depende aí de você olhar para isso. E para aqueles que têm ascendente em Escorpião e Peixes, esse também pode ser um período assim de grandes transformações, de grandes insights, de grandes percepções. Sabe aquilo que você estava procurando uma resposta, não estava entendendo, e aí vem um entendi. Pode ser um período muito interessante para quem tem ascendente em Peixes e ascendente em Escorpião, certo? Então, esses são aí os principais movimentos do céu durante essa semana. E uma coisa interessante, né? Plutão, desde o vídeo da semana passada, Plutão vem aparecendo muito nos aspectos com outros planetas. A todo momento, Plutão está sendo aspectado, a todo momento, Plutão está sendo convocado ao trabalho. E Plutão fala muito de transformação, né? Simboliza, é uma morte, um renascimento simbólico ainda em vida, as transformações profundas, o nosso inconsciente profundo. Então, observem a vida de vocês, né? O que que os fatos, o que que os acontecimentos da vida de vocês, aqueles que vocês param e se perguntam assim, mas por que que isso está acontecendo comigo? Por que que tem que ser tão difícil? Por que que tem que ser tão desafiador? Parem e observem, busquem por auxílio para entender o que é que precisa ser curado, o que é que precisa ser transformado, que ciclos de sofrimento e de dor devem ser interrompidos e podem ser interrompidos. Ninguém nasceu para passar uma vida inteira sofrendo com algo. Nós não nascemos para isso. Muitas vezes nós escolhemos o sofrimento como caminho para a nossa evolução, mas nós não nascemos para passar uma vida inteira sofrendo, tá? Então, essas ativações todas de Plutão que vem acontecendo desde a semana passada são um grande chamado dos céus, né, do céu, dos astros, para que a gente olhe, para que a gente cure aquilo que nos coloca em sofrimento. Então, não deixe passar essa oportunidade, né? O céu está oferecendo a oportunidade, não deixe ela passar. Muito obrigada. Eu peço para que você, né, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo a sua curtida, deixa seu comentário com sugestões de temas para eu trazer aqui para os vídeos. E aqui na descrição também tem as minhas redes sociais. Me segue lá porque todos os dias, especialmente no Instagram, eu trago a movimentação do céu, o que ele nos traz para aquele dia. Tá bem? É isso. Muito obrigada e até a próxima.